Olá, estamos começando mais um podcast super especial com o nosso Conselho Regional de Educação Física, em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física, que é o dia 1º de setembro, e também por completar 25 anos que a nossa profissão foi regulamentada aqui no nosso país. E a primeira pergunta que a gente vai fazer é qual a importância do Conselho de Educação Física para os profissionais? Bom, o Conselho Regional de Educação Física, assim como todas as outras profissões que foram regulamentadas, né, elas são criadas para defender a sociedade. Por que isso, né? Porque nós nos graduamos como profissionais de educação física e nos registramos para que a gente exerça a nossa profissão. E aí, todos esses conselhos eles são criados dessa forma. Então, é uma forma da gente regulamentar, legislar e proteger a sociedade dos serviços que estão sendo prestados por esses profissionais. Tem o benefício, né? Foi o que a gente falou aqui em off, é na questão de pagar a taxa, né? A gente estava conversando que muitos profissionais não gostam de pagar Isso, a taxa, a anuidade, mas eu coloquei como importante até para a educação física, Sim. para a gente conseguir fazer os cursos que a gente está tendo. Sim. Melhorar a educação física em si, né? Não ficar Exato. aquela questão mais aberta, mais relaxada. O profissional de educação física já é meio assim, né? Queimado nesse formato, né? O pessoal reclama muito, por que eu tenho que pagar anuidade? Para que serve a anuidade? Né? Tem muito profissional de educação física que acaba trazendo essas reclamações, né? Mais do que pagar anuidade, essa contribuição ela serve para realmente manter o conselho, né? Se não existisse o Conselho de Educação Física, se não existissem as profissões regulamentadas, qualquer pessoa poderia estar atuando na área. Então, imagina, você se forma, estuda, e aí qualquer pessoa que sem nenhum tipo de estudo vai lá e concorre com você no mercado de trabalho. Então, é uma forma realmente de estar fazendo esse respaldo, essa defesa da sociedade, mas também uma reserva de mercado, porque né, o conselho serve exatamente para isso, para fiscalizar o exercício profissional, de forma que nenhuma pessoa que não seja habilitada esteja atuando ali no mercado de trabalho. Antigamente tinha muito essa questão do prático, né? Logo quando eu comecei a treinar, tinha muita gente que tinha uma carteirinha de prático, né? Que qualquer pessoa que tivesse um tempo de atividade física seria um Conseguia se profissional, registrar, conseguia né? se registrar. Tanto que quando eu entrei na faculdade, tinha uma pessoa na minha sala que tinha o Provisionado, que a gente chama. provisionado. Isso. É justamente essas pessoas que trabalharam com educação física durante anos lá atrás, antes da regulamentação, né, da profissão. Eu conheço também algumas pessoas que depois conseguiram um CREF, mas eu lembro muito bem de pessoas assim mesmo. Isso foi uma transição. Foi uma né? transição. Foi uma transição que teve que acontecer. Nossa profissão foi regulamentada em 1º de setembro de 98. Isso. Muito nova. Muito nova, muito recente. E aconteceu com todas as profissões, né? Tinha os rábulas na época do direito, quando foi regulamentada, tinha os práticos, quando a odontologia foi regulamentada, e com a educação física também aconteceu com os provisionados, que são as pessoas que já atuavam na profissão e tiveram direito adquirido, garantido pela Constituição Federal, de permanecer atuando desde que comprovassem que, assim, subsistiam seu sustento ali com a educação física. E aí foi emitido o registro de provisionado que dava atuação de uma área só, né, na profissão. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar quem é a Suelen, que está aqui com a gente hoje? Acabou que a gente começou muito eufórico, né? Foi. Eu apresento a Suelen? Apresenta. A Suelen, então, é a nossa responsável. Responsável do Conselho de Educação Física aqui do Espírito Santo, né? Começou esse ano, né? O CREF 22, na verdade, ele nasceu agora, dia 2 de janeiro de 2023, né? A gente já vem numa luta aí pela emancipação, éramos ligados ao CREF 1, Rio de Janeiro, né? Então era Rio de Janeiro e Espírito Santo, desde 1999, né? E aí depois ficamos um longo tempo aí na gestão do CREF 1, né? Mesmo tendo uma atuação aqui no estado, ela ainda era bem tímida, né? Porque a gente não tinha uma gestão voltada para a educação física do estado do Espírito Santo. Mas agora nasceu o nosso CREF 22 aí a partir de janeiro desse ano, uma luta que já vem desde 2019. E com o nascimento agora do CREF 22, o que isso implica na prática para a gente aqui, enquanto profissional de educação física que atua no Espírito Santo? Uma gestão mais focada para as nossas necessidades, né? Aqui no estado, entender o que o profissional efetivamente precisa, dar voz e ouvido para que o profissional seja atendido dentro dos seus anseios como conselho, né? E a Gustavo aí participou com a gente já ainda como CREF 1,
né? Já era como CREF 1 ano passado, mudou esse ano. Foi palestrante, né, do nosso... Continua, né? Continua. Foi palestrante nosso aí no ano passado como CREF 1 e agora como CREF 22, eu acho que ele pode estar acompanhando um encontro mais de tentar entender o que o profissional realmente quer aqui no Estado, quais são as necessidades de capacitação do profissional, aonde a gente pode estar melhorando a prestação de serviço desse profissional para entregar melhor para a sociedade, e isso gera um ciclo de valorização. A partir do momento que a gente capacita, a gente traz mais qualidade no serviço desse profissional e automaticamente melhora a profissão. Esse processo aí do CREF eu acho muito interessante, porque não tinha, tô formado tem 7 anos e nunca teve um curso, nada, quando eu era junto com o Rio, você não tinha esse... Era muito tímido, né? Tinha, mas era uma quantidade... E quando tinha, era tudo no Rio de Janeiro. Era tudo no Rio, e você recebia meio que um e-mail ali, mais ou menos, que não sei, eu ficava até perdido com aqueles e-mails que eu não sabia, não tinha no Espírito Santo. E quando vocês me convidaram, eu falei, pô, que bacana, que eu fui em 2 cursos de outros profissionais e achei muito interessante. Eu vi até um comentário no Instagram do CREF 22 de um cara do Rio marcando o CREF 1. Por que vocês não fazem isso no Rio? Eu falei, pô, o Espírito Santo tá na frente. Estamos aí. Referência. O Espírito Santo tá na frente, porque eu fui olhar o cara tinha marcado. Eu falei, eu achei interessante. Eu falei, viu, nunca fizeram nada por a gente pagando a anuidade. Eu acho que era por isso que muito profissional ficava chateado em pagar a anuidade. Hoje eu vejo como uma vantagem, né? Você vai num curso lá, tinha 70 pessoas no meu curso, outra pessoa 50. Então vai valorizando. Que eu vejo também que a galera vai aprendendo com o outro e vai valorizando, um ajudando o outro no final das contas. É muito bacana. A gente consegue direcionar melhor as ações, né? Sim. Pedindo. E o que eu acho mais legal é essa capacitação também, é trazer cada vez mais autoridade para nós profissionais, para que a gente possa perder um pouquinho aquela fama de desleixo que às vezes o profissional de educação física tem diante da sociedade, infelizmente, diante de outras profissões, como se não tivesse tanta importância como outras profissões, entendeu? Então, posicionamento. Eu acho que conhecimento é a base. E aí vocês oferecerem conhecimento para profissionais, para estudantes, é fundamental. Sim, né? a gente vem com essa preocupação realmente para desmistificar essa coisa do profissional de educação física ser o profissional só da estética, né? A gente é da estética, mas a gente também é da saúde. Sim, a saúde em primeira, a estética vem como consequência, né? Como consequência. Então, esses eventos, essas jornadas vão estar focadas cada vez mais para que o profissional realmente tenha essa capacitação e que a gente entregue um trabalho melhor para a sociedade. Sim. E que isso, consequentemente, venha como valorização, que é uma das coisas que o profissional também coloca muito, né? Nós somos pouco valorizados, mas, assim, o que a gente tem como conselho, né? Como sistema que oferecer para que esse profissional, para que a sociedade enxergue esse profissional como essencial, como somos, né? Hoje somos profissionais de educação física, temos leis de essencialidade aqui no estado ou em outros estados sobre a importância da nossa atuação profissional, mas na prática ainda estamos um pouquinho aquém dessa essencialidade, né? Sim. E é atrás disso que o sistema Confef-CREF vem buscando, realmente de botar a camisa da essencialidade para esse profissional perante a sociedade. Colocar essa educação física do lado da medicina, pô. Mas com toda certeza tem a mesma importância. Cada profissão é uma profissão. Isso aí, porque os profissionais que não ajudam, né? Desculpa falar isso. Concordo com você, por isso que eu fiz esse comentário. Por isso, tem muita gente que é desleixado, não foca, não se valoriza e faz com que a profissão não levante, né? Não acompanhe. Exato. Quando eu começo meu workshop, eu sempre falo isso, ó. Tenta levar isso aqui como um aprendizado, passa para os seus alunos, que você vai aumentar a sua autoridade. Consequentemente, a profissão também vai melhorando, né? Sem dúvida. Eu acho que nós somos responsáveis total para dar essa notoriedade, essa importância cada vez maior para a nossa profissão. Isso. Eu penso que a educação física, literalmente, ela promove saúde, diferente de outras profissões, né, medicina, enfim, que são ligadas à doença. Eu vou te Nós que é a única. Nós somos a única promoção. Nutricionista também, né? A nutrição, que no caso é o de hoje, né? Mas nós somos responsáveis, literalmente, por promover saúde. Porque quando a gente promove saúde, a gente, inclusive, diminui o custo para o Sistema Único de Saúde, para o SUS. Sim. Né? E diminui o custo para cada pessoa que existe na Terra, né? Só que elas não conseguem ainda entender, porque diminui o custo delas de comprar um medicamento, de fazer certos exames, certo? Que você acaba tendo que fazer se você contrai algum tipo de doença, né? Não transmissível no caso, entendeu? Mas a educação física vem crescendo muito. Graças a Deus. Antigamente, a pessoa fazia educação física porque era o último
não conseguiu nada, eu vou fazer educação física, né? É Ficava porque gostava na escola, às vezes né? gostava na escola, mas hoje em dia a pessoa já entra na educação física falando, eu quero ser personal, eu quero ir para É essa linha isso de aí. trabalho, eu quero... É bem mais interessante, né? Não é aí- aquele curso de cair de E aí, paraquedas. o que cabe ao conselho, né? O que cabe ao sistema Confef-CREFS é realmente direcionar isso. A gente não tem como atuar diretamente no mercado e dizer o que o profissional tem que fazer, mas a gente Sim, tem como entendi. direcionar como que a gente quer que os profissionais atuem em parceria com, né, dentro da área da saúde, como o profissional pode se destacar dentro disso, como a gente pode estar indo, por exemplo, num congresso nacional, né, ou aqui numa Assembleia Legislativa, brigar para que o profissional de educação física mantenha esse espaço de atuação. Sim. Né? Então, o papel do conselho vem exatamente nesse caminho. Eu queria que você me explicasse também para todo mundo o seguinte: nós estamos aqui em Vitória, capital, um controle maior aqui talvez vocês consigam ter. Mas existem N cidades aqui do Espírito Santo. Como é que vocês conseguem ter o controle de cada cidade do interior, do norte e do sul? Vocês criam pequenos polos em cada cidade profissionais para passar vocês algum tipo de feedback da atuação da educação física em cada cidade? Como é que funciona isso? Bom, o nosso trabalho vai muito através da fiscalização, né? Seja ela de orientação ou seja ela fiscalização mesmo de punitiva, vamos dizer assim, né? E através desse trabalho é que a gente consegue captar as informações do que está no mercado. Então, a gente consegue, vai a fiscalização numa cidade, a gente consegue entender se aquela cidade tem profissional atuando, se tem exercício legal, se as empresas estão com o responsável técnico registrado. Então, a gente consegue fazer esse controle e a preventiva acaba indo para uma questão mais de conversa. Olha, o que falta para a gente regularizar? Quais são os anseios da cidade? O que a gente precisa para atender vocês? Para que a gente consiga fazer com que a educação física realmente esteja representada nessas regiões. Eu vi Sim. que na jornada vocês estão fazendo muito isso, né? Sim. Pegando... Porque o pessoal para pagar o CREF ou para ter alguma contato com o CREF tem que vir a Vitória, né? Isso aí isso aí eu acho difícil. Mas quando na jornada fica uma pessoa lá só para tirar essas dúvidas, às vezes a pessoa Isso. pagar o registro, tudo Isso, certinho, a gente chama regulamentado. de posto itinerante, né? A gente como vai se fosse um junto, posto, isso aí. A Legal. gente vai fazendo os atendimentos nas cidades para, vamos dizer assim, o CREF vai até a pessoa, né? Tipo, Vai até o profissional. Então, a gente consegue ter esse diálogo direto mais com o no dia interior. que eu fui dar o workshop lá em Linhares, eu vi aquele monte de gente. Eu falei assim, meu Deus, esse monte de gente aqui. Aí a menina falou assim, não, Gustavo, é porque ele faz desse itinerante. Eu falei, é bacana, porque eu sou de Marataízes, muita gente ficava perguntando, pô, não consigo falar com o CREF, manda o número do CREF, que antes era numa ruazinha aqui, numa casa aqui na Tem Rio bastante Branco, tempo isso. já. depois trocou para aquele prédio, não consigo e tal. Mas isso aí é bom para todo mundo regulamentar, né? Porque no interior, geralmente a pessoa vai para colégio, né? Dá aula em colégio, eu não sei qual é a cobrança na questão do colégio, né? É a mesma. É a mesma, Quando né? começa, principalmente as escolas públicas, né? A gente consegue fazer através das secretarias de educação, a fiscalização, porque é o papel do conselho, né? A gente tem que fiscalizar. Não só nos editais, né? Que a gente fiscaliza Vocês os só editais. fiscalizam também as escolas públicas? Sim. Isso eu queria saber. Aqui em Vitória tem educação física e educação infantil. Eu trabalhei aqui por 5 anos, né? Fui concursada aqui na Prefeitura de Vitória. Mas a maioria das cidades do Espírito Santo, por exemplo, não tem. Só que a educação física é um papel fundamental na educação infantil, já que a educação infantil, o aprendizado das crianças é através do lúdico. Sim. E quem promove essa ludicidade somos nós. Então, como que o CREF e o CONFEF têm atuado para que possa expandir cada vez mais a atuação do profissional de educação física dentro da educação infantil? Não só na educação infantil, Sabrina. Eu acho que na escola como um todo. Sim. Tá? Porque a verdade é que nós estamos perdendo muito espaço, né, Exato. dentro das escolas. E essa é a atuação principal hoje do sistema Confef-CREFS, principalmente a nível nacional. Né, em como a gente vai garantir a atuação dos profissionais de educação física dentro das escolas, como segurança e garantia de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Né? A gente tem uma particularidade na educação física infantil, que ela é obrigatória no ensino infantil, mas ela não é obrigatória como profissional de educação física. Esse é o erro. Exatamente. Não que a gente não possa cobrar, porque a partir do momento que a profissão é regulamentada, que a educação física é só com profissional de educação física,
obrigatoriamente eles têm que cobrar Sim. o registro no conselho, porque, gente, profissional de educação física só quem é registrado, né? O pessoal às vezes se gradua, porque eu sou profissional de educação física. Não, você não é profissional de educação física se você não tiver registrado. Educação física, profissional de educação física é uma profissão, assim como Quem advogado. hoje se forma em licenciatura tem também teu CREF? Sim, Tem, não tem? licenciatura ou bacharelado. Ok. No advento na ratificação dessa nova lei, da 14.133, se discutiu muito se a licenciatura foi uma das coisas que travou lá em Brasília. Eu li sobre. Você leu sobre isso? Li. Se discutiu demais sobre a obrigatoriedade realmente do profissional de educação física da área escolar. O PT não queria colocar essa obrigatoriedade. De ter o registro? De ter o registro. registro. Não queria. O PT não queria, mas foi regulamentado que todo mundo teria que ter a carteirinha do Tem CREF. gente que se forma e não vai para o conselho? Não é tipo uma lei, não? Se formou e já faz Se for atuar na área, você não é obrigado a se registrar. Ah, né? só quando não atua, né? Quando você atua, você é obrigado. É igual se você se formar em bacharel em direito, se você não passar na ordem, você não é advogado, você é bacharel em direito. Na educação física, Sim, a mesma forma, coisa, né? Exatamente. Então, eles não queriam, né? Acabou que a gente conseguiu passar a lei com a obrigatoriedade da licenciatura e era um risco, ser registrada também era um risco muito grande para a nossa profissão, porque, infelizmente, o que ia acontecer é que a educação física na escola iria acabar. Ficar perdida. Perder espaço total. A gente ia perder muito espaço dentro da escola. Então, foi uma briga muito grande do sistema Confef-CREFES, né? Para que isso fosse mantido, para garantir que as crianças tivessem realmente o direito da atividade física orientada dentro das escolas. A gente sabe que a carga horária hoje dentro das escolas foi super reduzida, Sim, né? A gente vem perdendo espaço por muito tempo. E aí hoje a gente vê um índice de obesidade infantil enorme. Não tem mais 2 aulas de educação física no ensino médio. Ensino médio não, acho que é uma aula só. Por isso que eu passei essa fase. Eu só vim para educação física por causa da educação física, de Exatamente, eu também. Para jogar vôlei e também. futebol. Eu vim de uma escola que eu tinha educação física em 3 tempos, né? Então a gente... Era 3 tempos? Eram 3 tempos, eu estudava em escola federal, eu tinha 3 tempos de aula. Então, foi muito prejudicial para a gente. Ainda está sendo muito ruim, que é uma coisa que, por exemplo, a gente consegue hoje, tendo a gestão aqui no CREF 22, dialogar com os órgãos, né, com os parlamentares, com a Assembleia Legislativa, em como a gente pode, com a Secretaria de Educação do Estado, em como a gente pode estar garantindo isso para as crianças dentro da escola. Sim. Né? A gente hoje vê aí, além da obesidade, as crianças estão sem coordenação motora, não sabem mais correr, e isso é falta do profissional de educação física dentro das escolas, entendeu? Total. Difícil. A gente entra na importância da nossa profissão desde a educação infantil, né? Até o idoso aí, que a gente vê como a gente traz qualidade de vida para uma pessoa idosa que faz atividade física. E eu penso também no seguinte, não só em relação à qualidade de vida e a questão motora, mas também na formação de personalidade. Sim. O partilhamento, o ganhar e perder, que é fundamental para traçar a personalidade de cada pessoa. Levar para o esporte, né? Você tá entendendo? Lidar na vida adulta, sabe? Isso é importante. A gente, então, assim, a nossa importância, a nossa essencialidade para a sociedade é muito grande. Eu falo que às vezes nós que não nos damos conta disso, né? Fiquei pensando aqui, eu falei, pô, achava que era só um futebolzinho, mas é muito mais profundo, né? É muito mais profundo. Na evolução da criança até a melhor idade. Mas porque você imagina quantas coisas que a ludicidade e o esporte pode trazer na formação da personalidade e do caráter da pessoa. Sim. Você entende? Então vai muito mais além de corpo, de saúde, cara. É uma tríade, né? Biopsicossocial. Total. E aí nós estamos, as crianças estão crescendo sem saber perder, porque saber perder é importante, sabe? Para você, na vida adulta, saber lidar com os adultos, com as frustrações. Ser um campeão, né? Criar um campeão. Ser campeão, você saber lidar, perder, você saber perder. Isso traz hoje o índice que a gente tem de depressão infantil, ansiedade infantil. Perfeito. Até mesmo porque a própria atividade física ela é excelente para controle de ansiedade. Exatamente. E a gente está numa era pós-pandemia, onde as crianças e os jovens estão usando cada vez mais celular. Cada vez mais sedentário, né? Sedentários também, o que gera mais ansiedade, aumenta o nível de obesidade, o grau de obesidade, né? O índice, né? E aí a gente traz aí o pessoal pergunta, mas o CREF serve só para isso? Não, gente, olha só o papel que a gente desenvolve como defesa da gente e da própria sociedade, de ter o direito de ter a prática de atividade física orientada, porque isso desenvolve a sociedade como um todo, Total. né?
Total. Se não tivesse um conselho, viraria uma bagunça, né? Total. Você vê que já tira muita coisa tendo o conselho, imagina se não tivesse um É conselho. isso. É só a gente pegar como exemplo, a OAB. Olha como que ela é forte. E olha como Isso. que ela é unida em relação, se a gente fizer um paralelo com a nossa Com o nosso profissão, conselho, sim. nosso conselho. Isso aí. Entendeu? A gente está engatinhando ainda. Eu acredito muito que a nossa profissão ainda vai chegar no nível de corporativismo. Sim. Quando a gente entender a nossa força como profissão e como a gente pode transformar a vida das Os pessoas e na próprios profissionais têm que sociedade. entender que o conselho joga do lado. Não Isso aí. joga Exatamente, contra, não é né? contra. Isso aí, Não a é gente está contra. aí para realmente para acrescentar e fazer com que isso funcione, que a gente realmente seja essa profissão que a gente almeja de reconhecimento social. E aí, tipo assim, pensando por esse lado, né, de atuação que é junto com a gente e não é contra a gente, o que vocês têm feito hoje na prática, por exemplo, aqui no estado, para poder garantir isso para nós profissionais, né, e garantir também para a sociedade, cumprindo a missão do CREF? Sim, hoje a gente começou com uma gestão, né, dia 2 de janeiro desse ano. Então, estamos aí com alguns projetos acontecendo, em vento em popa, vamos dizer assim. A jornada de atualização profissional tem vindo para isso, né, exatamente para valorizar a atuação do profissional, trazer conhecimento, que é algo que está previsto também dentro do nosso regimento, que é trazer esse conhecimento profissional, mas principalmente também que é o papel principal, dos dois papéis principais do Conselho, né, que é registrar e fiscalizar. Então, a gente tem aumentado aí o número de fiscalizações no estado, ampliamos aí a fiscalização nas regiões. No primeiro semestre, nós visitamos 4 municípios, agora, no último mês, foram 15 que a gente conseguiu ampliar. Então, cada vez mais a gente vai conseguir avançar para que a educação física do Estado do Espírito Santo esteja dentro da legislação, de forma que a gente consiga garantir o espaço de atuação dos profissionais, né, e oferecer esse serviço para a sociedade. Acha muita gente irregular ainda? A gente ainda acha, Gustavo, a gente ainda acha, principalmente quando vem através de denúncia, principalmente atuação de estudante, que é uma coisa que, na verdade, é o que mais hoje a gente encontra. Estagiário, quase Estagiário, exatamente. E Que como seria essa situação que é o estagiário que está atuando como se fosse um professor formado? Como que é a situação aqui? Dando aula de ginástica, por exemplo? Aula coletiva, é isso? Isso é um exercício legal da profissão, né? A partir do momento que um estagiário que não tem ainda o registro profissional, ele se coloca na posição de professor, ele está exercendo legalmente a profissão, isso é uma contravenção penal. A fiscalização chega no local, flagra o exercício legal da profissão, é lavrado uma auto-infração e dali tem um encaminhamento para o Ministério Público, ele responde efetivamente pelaquela prática dessa contravenção penal. Às vezes, dependendo da situação, a gente tem umas pessoas que são insistentes e a gente tem que fazer a condução para a delegacia e isso acontece. A casa está espantada, acontece. Mas a culpa é muito da empresa, né? Sim. Geralmente o cara tá ali só fazendo a parte dele, né? Às vezes ele nem sabe que tá ilegal, né? Fazendo. Pois é, aí é o profissional que vai preso. A Mesmo pessoa- ele sabendo que não está sendo ilegal, entendeu? a pessoa Eu que já tá fiz isso, eu atuando. já fiquei uma época, eu ainda falava com a academia que eu trabalhei aqui, olha só, não tem professor no meu horário, o que vai acontecer? Não tem problema não. Não tem problema não, é quem fica lá e que Por isso responde. que eu falei da questão aqui de passar em Vitória, nunca passaram lá, mas eu vi em vários que no interior rodava tudo, aí eu ficava ali naquela, tem problema não, tem problema não, fiquei assim uns 6 meses. Não tem problema não, tem problema sim. Porque Era eu e outro estagiário, não tinha professor. você corria um sério risco de responder aí pela contravenção penal de exercício legal da profissão. Mas quando isso acontece, a pessoa não pode virar mais... Não, ela pode virar profissional. A questão é que, a partir do momento que você é denunciado ao Ministério Público, né, e você ali, na primeira oportunidade, você tem o direito à transação penal, né, que a transação penal seria o acordo que a justiça faz para que você... Aí ali você paga uma cesta básica, né, uma prestação de serviço comunitário, uma multa ou algo nesse sentido. A partir do momento que você vira reincidente, que a gente tem os reincidentes... Tem galera que força, né? Aí você já passa a responder por crime também, né? Ou qualquer outra coisa que você se envolva, né? Seja de natureza leve ou de natureza grave. Porque você já perdeu o direito à transação penal, que a transação penal só tem uma chance, né? Depois no prazo de 5 anos é que você consegue de novo ter o direito à transação penal. Aí já começa a complicar, porque já implica em concurso público, já implica em emissão de passaporte, já implica... Então as pessoas acham, não vai dar nada não. Não é bem assim. Quando não paga a anuidade, fica muitos anos sem pagar e
Continua dando aula. Tá irregular também, né? Está irregular. A anuidade, Gustavo, ela é um tributo. É igual IPTU, IPVA. Ela é criada por lei federal, né? Passa por todos os trâmites lá no Congresso e assim ela é criada. Ela não sai da cabeça do sistema com FEF-CREFs. Ela é uma lei federal. Então, a partir do momento que você não paga anuidade, ela é um tributo, isso gera dívida ativa, isso gera cobrança judicial, tem todo um trâmite aí de cobrança dessa anuidade que ficou perdida porque você deixou de pagar um tributo. Então não é só simplesmente, vou deixar de pagar e vai ficar vai prescrever, né? E vai ficar por aí mesmo. Não, se a partir do momento que o CREF faz ali a inscrição da dívida ativa, faz a cobrança, a execução fiscal, vai ficar ali até você pagar. Até pagar, figura muita coisa, né? Sim. A galera deixa de pagar, né? Deixa. O CREF agora foi empossado 28 conselheiros. Isso. O que isso significa na prática para a gente profissional? Bom, a lei, ela diz, né, a lei 14.133 ou a 9696 de 98, ela diz que para representar o conselho tem que ter as pessoas ali, que é um plenário, né? E esse plenário é composto pelos 28 conselheiros. Essas pessoas vão decidir efetivamente e aprovar tudo que é feito na nossa profissão aqui no Estado. Então, a gente não pode simplesmente decidir porque a gente achou legal. Não, tem que passar pelo plenário, a gente tem que ver se está dentro da legislação, se é permitido. A gente não pode fazer o que não, a gente só pode fazer o que é legal. Nós somos um órgão público, né, uma autarquia federal. Então, tudo tem que passar pelo plenário, aprovação, previsão orçamentária, aprovação de planejamento estratégico, nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, né? Então, tem todo um controle que é feito dentro de um conselho. E os conselheiros estão ali exatamente para aprovar ou não o que a diretoria está propondo. Porque muitas vezes o que vem de fora vem de anseios dos próprios profissionais. Algumas coisas a gente consegue atender e isso passa pelo plenário, é aprovado e a gente coloca em prática. Outras coisas vão esbarrar em questões legais, ou o plenário vai aprovar, ou a gente não vai ter verba para fazer. E aí, tudo isso quem decide é o plenário. Por isso a importância desses 28 profissionais de educação física que se reúnem aí ordinariamente 4 vezes no ano, no mínimo, para decidir as direções do que o conselho vão tomar no Estado. Entendi. O profissional pede, passa para o conselho, os conselheiros, e os conselheiros vai para o Senado. Pro plenário. Plenário. Isso. Né? No plenário ali, nos 28, a gente se reúne, o plenário se reúne e ali se decide realmente a direção que o conselho vai tomar. E não só nas questões do dia a dia, né? Mas, por exemplo, a gente vai colocar um projeto de lei para aprovação, a gente vai colocar na Assembleia Legislativa que a educação física tem que ser obrigatória para o profissional de educação física nas escolas do Estado e do município. O plenário tem que aprovar para que a gente vá à Assembleia Legislativa começar a brigar por essa lei. Né? Então, tudo passa pelo plenário. Você acha que o CREF, Espírito Santo, ter se desvinculado do Rio de Janeiro por agora, foi esse ano, né? Uhum. Tem relação com o cenário pós-pandemia, com a demanda da saúde, a área da saúde, porque o cuidado com a saúde nas pessoas aumentou muito depois da pandemia. Uhum. Teve relação ou não? Vocês já viram com certas ações que foram independentes desse cenário pós-pandemia? Na verdade, já vinha a vontade da emancipação, ela já vinha antes da pandemia. Sim. Né? E aí, com a pandemia, ela só se reforçou com a necessidade de realmente ter um olhar específico para o Espírito Santo. Sim. Acabou que a gente, apesar de eu já estava aqui, eu já moro aqui no estado, já tem desde 2010, né? Então tem um pouco mais de 13 anos, e a gente viu que faltou essa representatividade, né? E a gente já tinha condições de estar emancipado. Então, na verdade, a pandemia meio que acelerou, mas já era um projeto, já era um projeto anterior de emancipação. Porque era conjunto com o Rio? Isso que eu sempre fiquei na dúvida. Porque em 99, o Espírito Santo ele só tinha uma faculdade, né? Só tinha a UFES em 99, e aí tinham pouquíssimos profissionais. A gente não tinha um quantitativo para subsistir, para se manter um conselho. Eu me formei nessa época. Que eu entrei... Em 99 estava nascendo. Não, então, olha só. Não é isso não, porque eu entrei... Jesus, eu não dou conta, não. Eu entrei em 2004 na faculdade, formei em 2008, mas quando eu me formei em 2008, ainda não tinham muitas faculdades aqui no estado. Não tinham muitas faculdades. Eu vou falar para você que em 2010, quando eu vim morar aqui,
existiam poucas ainda. Isso. Só tinha, vou falar que tinha a UFES, a UVV, Isso. o NESC São Camilo, que eu me Salesiano. lembro, Salesiano. A gente via que isso nem existia Isso ainda. não. Nem Estácio. No estado. Estácio do- No estado. Como eu sou de Guarapari, então muita gente lá, muita gente lá vinha estudar o VV, História. eu vinha para UFES, né, e voltava para lá. Então, assim, eram poucos profissionais que realmente trabalhavam com educação física. Eu lembro que na época, quando eu comecei a fazer faculdade, pouco depois abriu a faculdade lá de educação física, que foi a Docton. A Docton. Teve a primeira turma lá, aí sim começou a vir mais levada de profissionais lá para Guarapari. Então, muita gente do Sul, por exemplo, Piúma, Iriri, ia estudar lá Isso. também, sabe? E na minha época, cara, eram pouquíssimos profissionais. Sim. Então, tipo assim, até a nossa atuação era diferente. A gente se comportava e se posicionava diferente de hoje em dia dos profissionais. Menor, né? Assim, Sabe? menor. Não teve essa necessidade aí na época, por quantitativo mesmo de profissionais, precisava ser criado e pelo tamanho do estado, né? Pela localização, acabou ficando Rio de Janeiro e Espírito Santo, era para ficar Rio de Janeiro, era para ficar Espírito Santo e Minas, mas não ficou legal, porque o território de Minas é muito grande, a extensão Sim. territorial era muito grande, aí acabou ficando Rio de Janeiro e Espírito Santo. Cara, essa é uma dúvida que eu sempre tive. Eu nunca E é tinha CREF 1 porque foi Eu o também primeiro. tinha. CREF O 1 Rio porque foi foi o o primeiro. primeiro, exatamente. Todo o movimento surgiu muito, era Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, se foi na Isso aí, memória, porque o né? Rio Grande do Sul foi o segundo. Isso. Depois veio Santa Catarina e São Paulo. É isso aí. Mano. Muito legal, né? Eu Isso aí. imaginava, achei que era porque eu ri ali, eu falei, o capixaba já puxa saco do carioca. Mano. Não é por isso não. Eu tava dando uma olhada no site do CREF e eu vi que eu não sabia, eu fui ver hoje, que lá tem muitas parcerias com lojas online para nós profissionais, certo? Explica pra gente, porque isso é de interesse, muito interesse, né, pra gente que quer trabalhar na área. Como que funcionam essas parcerias? Bom, vamos lá. No site, você deve ter visto no site do Conselho Federal. Não me recordo se foi... Possivelmente foi no site do Conselho Federal. Como nós somos órgão público, o que o Conselho Federal faz? Ele faz um chamamento. Então, todas as empresas ali que têm vontade de estar oferecendo essa parceria, as empresas vão lá, se cadastram e fazem isso. Hoje, a gestão do CREF 22 já tem essa visão de estar buscando esses benefícios também para os profissionais aqui no estado. Né? Isso já está dentro do projeto aí para que a gente consiga estar oferecendo esses benefícios para a categoria. Mas aí a gente consegue usar esse benefício pelo Confef. Sim, consegue. E aí vocês estão vendo outras parcerias para poder Específico pro incluir. estado. Pro estado, né? Pro estado. Legal. Tem plano de saúde, tem... Isso aí. Tem, olha, bastante- eu vi no Confef, tipo assim, Zatini, Netshoes, cupons de Tem. desconto pra gente. Tem. Legal, né? Eu achei Eu achava que bacana. era só plano Mas de hoje saúde, não, né? hoje eu entrego, hoje a minha carteira, com a minha carteira profissional do CREF, eu faço bastante coisa de desconto, tá? É porque Vou dar carteirada, então. Vou dar carteirada. No cinema também. Sim. Gente, Ai, gente. Eu tô Aí, ó, profissional de educação física que quer levar gatinha no cinema e não tem dinheiro. Bem entrada aí, ó. Meia entrada. Não sabia. Esses dias eu tava querendo ir no sabia cinema. disso? Não. Ai, que bom, não tô sabia. sozinha nessa. Esses dias eu tava querendo ir no cinema, tava muito caro, mas meia entrada eu pagava. Mas pode apresentar que eu sempre consegui Será? meu Olha. Qualquer coisa você me liga. Eu vou com a gata lá no negócio pra pagar metade, não consigo pagar Qualquer coisa metade. você me liga e pede a diferença. Tem meia entrada em mais algum outro lugar. Olha, eu acho que alguns locais eu já consegui, sim, meia entrada. Ai, gente. Só na minha carteira profissional do CREF. Vou olhar no site, então. Mas olha, a gente tem assim, a gestão do CREF 22, agora na presidência do professor Ibsen Petersen, a gente vem buscando realmente uma gestão para que o profissional se sinta representado, né? Para que tenha realmente essa vontade de participar, de se sentir pertencente e representado na educação Se sentir física. valorizado, né? Exatamente. Isso aí é outra história. Se sentir valorizado, falar assim, ó, sou profissional de educação física. Pô, não tem coisa melhor, mano. Eu falo com muito orgulho. Você tira onda, né? Nós tiramos onda, né? Eu falo com muito orgulho, cara, porque eu amo a minha profissão. Eu acho ela linda. Eu também. Linda. Eu sou suspeita. E eu, assim, eu tento me posicionar de cada vez mais para poder mostrar a importância que nós temos diante da sociedade. Porque sem aí estaria aí um monte de doença aí, ó. Sim. Entendeu? Sabe? Eu me posiciono dessa maneira. O Suelen, foi agora, né, criada uma lei onde vai destinar coisa de mais de 100 milhões de reais para saúde, para poder combater, como é que eu vou dizer?
para poder combater esse gasto de saúde pública através, né, capacitando e colocando o profissional de educação física atuando dentro do SUS, entendeu? Como que o CONFEF e o CREF vai fiscalizar e vai atuar nessa área, para saber se esse dinheiro realmente está indo lá para a gente, para poder colocar o profissional de educação física trabalhando em hospital e por aí vai. Vai. Esse projeto, na verdade, até demorou a sair, né? Porque isso já era uma coisa que tinha que estar já acontecendo isso há muito tempo. Em São Paulo, por exemplo, já tem profissionais de educação física, no Rio de Janeiro também já tem profissionais de educação física trabalhando em hospitais particulares, numa equipe multidisciplinar há muito tempo. Então, isso demorou até a ser ampliado ao nível nacional. E o sistema CONFEF-CREFES, ele atua exatamente para fiscalizar e garantir que essas vagas estejam sendo destinadas para profissionais de educação física e que realmente haja atuação desse profissional dentro desse quadro do SUS, né? E essa fiscalização vai vir através dos editais, através da prestação de contas, in loco. Então, tudo que tiver relacionado a isso para garantir que o profissional de educação física esteja realmente atuando dentro dessas atividades, a gente vai estar garantindo. Os projetos na praia ali era tudo Secretaria de Saúde. Eu lembro logo quando o era SOI, né? O SOI. Isso aí. Eu acho que acabou o SOI. Não, o SOI não acabou. Eles diminuíram um pouquinho os projetos. Mas eu acho que profissional de educação física ou não? Não tirou não. Aí se encaixa nessa... Todo dia, às 7 horas da manhã, acontece lá em frente a Wellness. Sim, isso aí. Tem aula lá coletiva. Lá. Tem aula coletiva lá. SOI, né? Tinha lá perto de casa também, mas lá no Jardim Camburi tem. Sim, o SOI permanece. Foi um projeto bem antigo aqui, né? Muito. Bem antigo. Isso quando eu ainda estava na faculdade, ou seja, 2004 até 2008, e tinha concurso público. Secretaria de Esporte também, eu trabalhei no segundo tempo, mas conseguiram acabar com o segundo tempo, que era tipo o tempo integral do colégio público. Sim. A gente pegava os colégios públicos e introduzia no esporte como se fosse tempo integral. São projetos de políticos, né? Acaba que, às vezes, infelizmente, não tem continuidade, isso né? não é ligado ao CREF, não, né? Não. Profissional. Ali a gente, são projetos de políticos mesmo, às vezes de política pública, que a gente acaba fiscalizando para ver se tem o profissional ali. Mas a gente não tem como obrigar que haja o projeto, porque isso permeia dentro de verba municipal, federal, estadual, enfim. Pô, eu achava bacana aqueles projetos, cara. É legal mesmo. Era meio assustador que chegavam uns 4 ônibus de criança lá, que eu não sabia ninguém que eu fazia, né? Eu trabalhei. Mas a importância da educação física ali para aquele público, né? O Fernando, que trabalhava comigo na época, ele mesmo fala, pô, às vezes essa pessoa é filha de um traficante, a mãe é diarista, tá o dia todo na rua. Aí esses dias eu fui perguntar, um profissional falou, aquilo lá acabou, não tem mais. Eu falei, as crianças, não fica tudo na rua. Eu fico chateado, né? Aí é mais uma área de atuação nossa, né? Que às vezes a gente deixa perdida a nossa atuação social é de uma transformação que nenhuma outra profissão tem, né? Eu já trabalhei em projeto social também e esse controle, né, de como a criança está indo na escola, a aproximação da família, isso realmente a gente tem relatos aí de pessoas que realmente tiveram a vida transformada através de projetos como esse, né? E é mais um caminho nosso de atuação que às vezes os profissionais não estão atentos, não dão valor. Mas o quanto é transformador quando a gente consegue atingir essas crianças, né? E tirar essas crianças, às vezes, do tráfico, da violência. Nossa profissão é linda demais. O esporte salva, né? Esporte. Esses dias até olhei umas fotos que tinha minha na época lá quando eu era estagiário, eu fiquei pensando, rapaz, o que deve ter acontecido com esse pessoal, mano? Aí, na época eu não tinha essa mentalidade, meio estagiário, você tá começando na profissão, mas o professor na época falando, cara, dá mais valor, ele queria me levar para esse meio, eu gostava de academia, ele queria sempre me levar para esse meio, mas para tirar essa galera da criminalidade e jogar pro esporte, porque tinha um projeto muito legal, mano, de atletismo ali no IPS. Que massa, muito né? Maneiro, muito maneiro. Eu trabalhei na escola de tempo integral, quando eu era concursada aqui. E era bem difícil trabalhar. Era muito difícil, porque não tinha recurso. Muitas vezes eu comprava material para poder dar aula. É a realidade de muitos profissionais de educação física, né? A gente acaba se reinventando, a gente acaba inventando material, utilizando o que tem, né? A gente usa a criatividade realmente para oferecer ali a atividade, o melhor para aquele aluno ali, porque a gente sabe que a gente pode fazer diferença na vida daquelas pessoas, né? É isso. Eu lembro que eu tinha um jump, né?
tem o jump da aula coletiva, eu levava para a escola para poder fazer a atividade específica, né, que eu tinha programado, para poder fazer com as crianças lá, com o jump. Porque... Não tinha material. Não tinha material. Não tem como ter uma lei, não, para ter tipo, esse formato de trabalho? De tempo integral, de crianças carentes, não, né? O CREF introduzir isso. Não, tipo, isso vai a nível de política nacional, né? Tudo na política. Isso vai a nível de política nacional. Até de estrutura das escolas também? Isso tudo quem regulamenta é o MEC. Infelizmente. O Ministério de Educação e Cultura, eles que realmente detêm a caneta aí para dar as diretrizes onde vai gastar, para né? onde vai gastar, como é que as escolas têm que se estruturar, qual a condição mínima. Então, tudo isso passa por eles. Quem dera se a gente tivesse esse poder. Já pensou? Nossa. Seria mais fácil, porque aí ia botar todo o dinheiro todas as escolas teriam quadra, todas as escolas teriam piscina, aí a gente tava bem. Maravilhoso. Como é que o CREF, né, e o CONFEF vai atuar agora com essa PL aprovada aí, regulamentando cada vez mais, reafirmando a educação física, né, como a gente conversou, como que na prática isso vai servir para a gente, vai trazer coisas positivas para a gente daqui em diante, sem ser a questão da regulamentação de dos profissionais que trabalham na escola, por exemplo, tem que ter a carteirinha. Além disso, vem mais o que para a gente de benefício? Bom, vamos lá. A lei, a 14.136 de 2022, ela veio para ratificar a 9696 de 98, né? Então, ela trouxe mais segurança jurídica para a nossa atuação como profissionais de educação física. Para além da questão da obrigatoriedade do registro profissional, ela trouxe a possibilidade, por exemplo, em relação à fiscalização, né, que a gente estava colocando aqui, que antes só o estagiário, só a pessoa que era pega no exercício legal respondia. Hoje, isso está estendido para o responsável técnico e para o proprietário da academia, exatamente para que a gente sane um problema crônico que a gente tem de atuação de estudante dentro desses espaços, né? Então, isso é um benefício que isso vai garantir que o profissional esteja atuando realmente e não qualquer outra pessoa que não esteja habilitada, né? Além disso, ela vem com a questão... Enfim, ela mudou bastante coisa, né? A questão de eleição, que agora o voto passa a ser obrigatório, que antes não era. A possibilidade de captação de recursos, né? Que antes o nosso recurso era somente através de anuidade, a gente só podia receber verba de anuidade. Agora a gente pode trabalhar com captação de recurso como órgão público. Então, isso vai possibilitar que a gente amplie um pouco nossa atuação, o nosso leque de atuação, e a gente possa trazer mais possibilidades para os profissionais. Só valoriza a profissão, né? Isso aí. E nós vamos conseguir cada vez mais valorização. A questão dos conselheiros, como que é escolhida a eleição? É concurso? Bom, esse primeiro mandato, ele está sendo um mandato tampão, né? Porque essas pessoas foram nomeadas. Como é que é o processo? Como era CREF 1, o CREF 1 nomeia as pessoas para fazerem a transição. Então, o CONFEF ratifica essa nomeação e, a partir daí, as pessoas passaram a fazer a gestão. Os 28 foram nomeados pelo CREF 1, ratificados pelo CONFEF, e estão fazendo a gestão no mandato tampão até 31 de dezembro de 2024. Estão organizando também a primeira eleição do CREF Espírito Santo, do CREF 22, que vai acontecer no ano que vem. Então, a partir do ano que vem, os profissionais de educação física têm o direito aí a estar votando e escolhendo as pessoas que eles querem que estejam representando a profissão no Estado. Vai ser legal, né? Vai ser legal. Basta a gente agora conhecer quem serão... Quem organiza tudo. Os candidatos. Isso aí. Isso, a gente tem que conhecer. Ano que vem. Saber quem Ano que vem. 24. Ano que vem é a primeira eleição. Se eu quiser ser um candidato, tipo, não quero, mas só sou contra. Eu não quero mais. Não, eu sou contra, porque, tipo assim, me deu a curiosidade como que a pessoa vira o candidato. Tipo, eu quero ser vereador, eu vou lá e faço as questões. Quais são os critérios para ser? Existem requisitos, né? Tem requisitos.
Esses requisitos são... Quero ser Cara, não, mas peraí. eu não Esse quero ser não, mas pensa que eu queira ser. o ponto que eu viro presidente do CREF. A gente tem requisitos, esses requisitos eles estão no regimento, né? E possivelmente vai vir no regimento eleitoral, que ainda não foi aprovado, então não tem como afirmar para vocês será, né? como será. Mas tem requisitos básicos, ser formado, registrado há mais de 3 anos, né? Ter votado na eleição anterior, enfim. Tem Um negócio que é básico para qualquer... não ter nenhum crime, não ter respondido nenhum crime, né? Ser uma pessoa ilibada, então alguns critérios básicos aí para estar concorrendo. Sabendo assim que vocês têm, como toda empresa, mas vocês são uma autarquia, como você mesmo falou, né? Então toda empresa tem missão, tem valores e tudo mais, vocês também trabalham com objetivos e metas. Sim. Certo? Então, quais são os objetivos do CREF Espírito Santo para daqui a 3, 4, 5 anos, por exemplo? Bom, nosso objetivo principal é realmente estar entregando para o profissional de educação física do Estado do Espírito Santo a representatividade que todo mundo solicita, né? Então, nossa meta principal aí é realmente entregar jornada, entregar congressos, entregar tudo que o profissional precisa para se sentir valorizado e que a gente entenda que vai trazer para a sociedade uma resposta de não, olha, a educação física é importante, olha só, o sistema Confef-CREF está atuando aqui no Estado, então levar realmente o CREF 22 para as discussões a nível estadual, de forma que a gente esteja inserido em todos os contextos. Vocês pretendem fazer congressos aqui? Sim. Que massa. Sim. Tinha um congresso que estava no final do ano que é gigante, né? Que estamos planejando. Tô falando aqui, mas nem sei se pode falar, né? Agora você já falou, Gustavo. Agora vai. Temos Vai. ideias aí até o final do ano de eventos grandes para acontecer. Massa. Não só para a educação física, mas de estar agregando também as outras áreas da saúde, para que as outras áreas da saúde abracem a nossa importância como profissão dentro do trabalho multidisciplinar. Né, e a gente consiga cada vez mais abrir portas para que o profissional tenha uma atuação. Mas só do CREF estar mostrando que está valorizando o profissional já fica feliz, cara. Com toda certeza. Com toda Por muitos certeza. anos, eu formei em 2014. Não sei quantos anos que eu sou ruim de matemática, mas nunca teve nada, nunca nem falava do CREF, só era cobrança da anuidade, mais nada. A intenção da gestão é realmente não deixar que o profissional esqueça do conselho. Ele está ali o tempo inteiro oferecendo, se colocando à disposição, ouvindo, atendendo, mais do que ouvir, atender o que o profissional realmente deseja. Né? Eu acho até interessante da jornada que vocês não chamaram ninguém de fora. Chamaram os próprios profissionais que tinham destaque aqui no estado, com um curso assim pré-dito, e valorizaram eles. Eu achei legal, não chamou ninguém de fora. Isso é autovalorização total. Isso é muito irado. Isso é excelente. Irado, Sim. muito irado. Porque todo mundo perguntou, como que você fez para dar o curso e tal? Eu falei, só mandar o... Qual foi a mágica, Gustavo? A mágica foi eu mostrar meu talento, meu esforço no dia a dia ali. Vocês acharam meu curso, eu já vinha dando o curso de forma... normal, né? Eu juntava algumas pessoas, aí vocês viram o curso, a galera tá pedindo esse curso. Eu falei, é só vocês mostrarem que vocês têm conhecimento para dar um curso, estruturar e enviar para eles. Eu tenho já terminando de estruturar, que eu vou apresentar para vocês. Então, as portas estão super abertas, é isso que a gestão de um CREF aqui no estado é isso que possibilita, a gente está lá, a gente está aberto, a gente quer ouvir, a gente quer saber o que o profissional quer. Eu falei com você essa semana, não foi? Foi semana passada, eu acho. Sabrina, você tem algum curso e tal? Porque eu lembro que me pediram, se você tiver indicação de algum outro profissional, eu falei, cara, que irado. Que só valoriza. Quanto mais profissionais a gente tiver para ministrar curso no estado, para a gente é ótimo, é o que a gente quer realmente. E é bom para os dois lados, é bom para o profissional, é bom para o conselho, porque o profissional se valoriza igual, ganha uma autoridade muito grande com a jornada do ano passado e o conselho se engrandece também, porque está ajudando o profissional que às vezes só quer estudar, não tem, isso aí. Não consegue, não tem a vontade de dar o curso, mas quer aprender. Isso aí, você que vai muito no interior, que já foi no interior em alguns cursos, como o profissional se sente valorizado, né? Se amarra. Nossa, eu acho que eu tirei umas 40 fotos no último lá em arte, que eu falei assim, meu rosto estava até com câimbra, eu falei assim, olha só, o famoso tem dificuldade. Agora você sentiu o que um ator global passa, né? Doido.
Mas é isso, Que abrace. isso aí. É, É a valorização que a gente fala, é a valorização do palestrante, é a valorização do profissional que está se sentindo prestigiado de ter sido atendido. Né? Vai os três, que o palestrante fica feliz, que está ali passando conhecimento, que é Isso aí. interessante, a pessoa está te escutando, o aluno, o profissional que quer aprender ali, e o conselho que consegue Isso. elaborar tudo ali, levantar todo mundo. É isso. Mas top. esse é o papel do conselho, né? E essa gestão, ela vem exatamente para isso, para Que bom. elevar todo mundo. É. Então, as portas estão abertas para todos os profissionais de educação física. Não existe... o pessoal fala, porque o conselho é uma panela. O pessoal fala, é uma panela. Pois, gente, não tem. Tá aberto ali. Se o profissional quiser palestrar, lógico que tem os critérios, né? Tem que ter conteúdo, Lógico, né? lógico. Mas a gente tá aberto, vai receber o currículo, vai avaliar, não, esse profissional tem uma vaga aqui, tem um tema aqui que está solicitando, eu acho que esse profissional se encaixa. E se o profissional estiver ali à disposição, pode ter certeza que a gente vai estar chamando. Olha, agora em setembro eu faço 15 anos de formada. E, de fato, esse movimento agora que o CREF tem feito aqui no estado tá muito diferente de quando eu me formei, vem a minha trajetória toda. E olha que eu venho do interior pra cá, Sim. entendeu? E o movimento é muito diferente, tá assim, cada vez mais melhorando. Isso é muito bom. Que bom. E espero que melhore cada vez mais. Esse do ano passado pra cá eu nunca vi. Pois é. Tanto que eu E comentei, olha, nem no igual Rio quando houve a emancipação do CREF, né? Isso. CREF 22, né? A emancipação, ela realmente possibilitou com que a gente, né, direcionasse exatamente para o Estado quais eram as necessidades do Estado. Não tem muita receita de bolo, sabe? É realmente ouvir a vontade do profissional, entender qual é o nosso papel, que é fiscalizar, né, que é a nossa função principal, e tá ali, e realmente fazer a coisa acontecer, né? Sim. Escuta o profissional e manda o curso para a região. Vocês escutam, né, os profissionais fazem algum tipo de enquete para saber qual é a maior demanda de conhecimento para poder elaborar as temáticas dos cursos para poder oferecer à população? Como é que funciona isso? A gente, no final de cada jornada dos participantes, a gente faz uma avaliação e solicita a sugestão de temas. E isso também permeia nas fiscalizações, nas visitas, né, das fiscais de orientação. A gente está sempre ali perguntando o que você acha que seria legal. Então, a gente sempre tenta adequar o tema. Tem regiões que são mais educação física escolar, então não adianta a gente levar algo de treinamento, né? Tem regiões que é totalmente funcional e a gente escuta realmente o que a região quer para a gente poder acertar Na hora desse, Aqui na Grande Vitória, por exemplo, qual que é a maior demanda assim de capacitação de conteúdo? Funcional. Cross-training, mais focado para essa área. mais estético, né? Mas Mais treinamento, no caso. Né? E, por exemplo, na região norte, igual o Gustavo foi já para Linhares, região norte. Lá na região norte, qual que é a maior demanda? Também. Assim, na maior parte do estado, a maioria está voltada para os cursos de bacharelado. Isso. Tá? A maioria realmente é do bacharelado. Eu fui aqui voltado para licenciatura que teve aqui e era menor a turma mesmo. E a adesão acaba sendo um pouco mais baixa para a licenciatura, que é um dos nosso planejamento aí, é ver como é que a gente pode aproximar esse profissional da licenciatura mais do conselho. Mas está mais reduzido para a licenciatura hoje, os profissionais? A quantidade? A proporção não é... A proporção é quase... O bacharelado tem mais, mas não é tão distante, não. Não é tão distante, não. Mas realmente hoje a gente busca entender como é que esse profissional da licenciatura realmente atua e como é que a gente pode estar trazendo esse profissional para mais próximo do conselho. Interessante esse negócio do curso, não sabia não que era no final que fazer uma sondagem, né? Antes de enviar o certificado, a gente manda uma avaliação e o certificado só é liberado mediante a avaliação. Boa estratégia. A gente precisa saber se a gente está no caminho certo. Senão o CREF não consegue atuar de forma assertiva. Exatamente. Não consegue a resposta depois. Exatamente. Então a gente pede para avaliar e aí a gente sabe a direção. Se a gente está indo no caminho certo ou não. A importância de ter o conselho, né? Para ajudar ali a dar o caminho direcionar, certo, exatamente. Para todo mundo, né? E ele só consegue ajudar a gente se a gente falar o que a gente precisa. Exatamente. E a mesma pessoa, porque o CREF não faz nada, mas o que você quer? Não sei. Eu falei, aí fica difícil. Fica difícil, não tem como vocês adivinharem. A gente não tem como adivinhar. É por isso que eu falo, a gente precisa... Tem que adivinhar, né? A gente precisa falar.
profissionais de educação física, estamos lá, precisamos ouvir vocês. Quais são os seus anseios? A gente precisa saber. Vocês viram uma mudança de atuação dos profissionais de educação física nesse cenário pós-pandemia? Vi. E o que você viu de diferente? Um pouco mais de profissionalismo. Que bom. Um pouco mais de profissionalismo que eu acho que os profissionais se assustaram bastante com a pandemia. A pandemia, ela não foi ruim pra gente não, tá? Ela foi muito boa pra nossa profissão. Concordo. Eu acho que nunca se falou tanto da importância de exercício físico na minha vida como profissional de educação física, como se falou em 2 anos de pandemia. Perfeito. Né? Eu acho que quem soube aproveitar essa onda aí tá bem até hoje. Né? E nessa onda, acabou que as pessoas realmente viram a importância de uma educação física focada realmente para a saúde, não mais só para, como a gente conversava no início, né? A saúde como o resultado da estética, não a estética somente. E eu acho que houve uma virada de chave para muitos profissionais nesse período. Física com a saúde. Exatamente. Fez esse link e a galera achava só que era culto ao corpo, mas é muito além disso. Muito além. Só beleza corporal. Eu falo que a ficha de muitos profissionais caíram realmente na pandemia. E a gente viu uma ascensão um pouco de qualidade de atendimento. Isso é excelente. E muita ligação entre profissionais e a área médica, né? Isso é muito bom. E fez com que o profissional tivesse que realmente estar buscando uma especialização, estar buscando... Porque traz autoridade para a nossa aí. profissão. E teve que migrar também, né? Porque muito personal ficou perdido na época que não podia sair, não podia dar aula, não podia fazer nada. Exato. Fez com que o profissional se reinventasse também. Na verdade, trouxe um olhar que a gente fala muito nas jornadas, né? Eu acho que o Gustavo já falou disso uma vez, do profissional se preocupar com a questão da carreira, né? Um plano de previdência, fiquei aí sem nenhuma reserva, não pude trabalhar. E muito assim, o conselho pensa nisso, em como a gente pode estar orientando o profissional numa gestão de carreira, né? Seria interessante. O profissional tenha essa condição de se organizar. Isso é muito bom. Isso é o que eu encontrei na internet. Sua Siri. Eu olhei pro seu celular na hora. Tá vendo? E foi o seu. Tô nem com a mão no celular. Então, assim, a pandemia realmente foi foi algo muito, muito importante, né, para a ascensão da nossa profissão. Com toda certeza, eu concordo com você. Eu concordo. A gente passou momentos bem conturbados, assim, eu acho que as empresas sofreram bastante, mas os profissionais de educação física que conseguiram se reinventar ficaram muito bem. Eu acho que todo mundo sofreu, mas é aquela coisa, aquele ditado, né? Você sempre encontra uma oportunidade na crise. Uhum. Então, teve gente que conseguiu aproveitar essa oportunidade. Sim. Só que exige uma energia. Energia, você tem que ralar mesmo, é força de vontade, é dedicação, é foco. É isso. Faz parte do game. Não cai, não cai no colo. Tem que melhorar a profissão, né? O profissional começou a buscar mais conhecimento e a falar mais, né? Tem muito profissional que é bom, mas não consegue passar aquele conhecimento. E houve um aumento também de procura, né? Depois de passar dessa curva aí que caiu, né? De academias e tal. Agora, depois da pandemia, a gente só está crescendo. O mercado vem se expandindo bastante. As academias estão lotadas. Pelo menos aqui em Vitória, onde eu trabalho, estão lotadas em vários horários. É isso. E não tem horário mais não, depois da pandemia. Não tem horário. Não tem horário. Tinha aqueles horários de pico, né? De manhã, à noite. Não, qualquer horário. É isso. É o efeito aí da prática de exercício físico. Excelente. O que a gente tem que orientar sempre. Nós, como profissionais de educação física, né, ter realmente esse corporativismo de que a educação física tem que ser profissional de educação física registrado no sistema Confef-Crefis. A gente não pode deixar isso se perder, sabe? Quando a gente permite que uma pessoa atue na nossa profissão, a gente está denegrindo a profissão, a gente não está ajudando. Né? E aí vem as reclamações, porque a profissão é ruim, mas aí a gente permite, né, um monte de coisa errada. A partir do momento que a gente defende a nossa profissão, que o CREF está para defender, mas nós somos 14 mil profissionais no estado do Espírito Santo. 14 mil? 14 mil, um pouco mais até. Se nós, como profissionais, soubermos a importância da gente manter a nossa profissão, né? A importância da gente não permitir que outras pessoas que não são formadas, que não são habilitadas, atuem, que a gente não seja permissivo em relação a isso. Às vezes as pessoas ficam assim, mas
mas eu conheço ele precisa, tadinho. Não, cara, vai trabalhar com outra coisa, com educação física não, é a profissão que eu estudei, é a minha profissão, né? Se a gente, a partir do momento que a gente tiver esse sentimento de não permitir, eu acho que muita coisa vai melhorar também para a educação física como um todo, né? Até a pessoa que contrata, às vezes, uma pessoa que nem é formada, tem muito disso que acontece, né? Uhum. Ah, vou ajudar a pessoa, mas tá ilegal. Isso Sim. não é E profissional. não é, exatamente. É a mesma coisa um advogado que tá ilegal, um médico que tá ilegal. Sem dúvida, gente, é a mesma coisa. A gente fala assim, eu fico com pena, mas aquela pessoa que não é formada, ela não tem conhecimento conhecimento, técnico, ela não tem, de repente, um profissionalismo, e aí ele se passa por um profissional e as pessoas acham, a sociedade entende que o profissional de educação física é aquilo ali, né? E acaba Na bagunça. virando bagunça e acaba refletindo para todos os outros profissionais que às vezes estão trabalhando sério, né? Que estudam, que têm, sabe, uma competência técnica. Tem o profissionalismo. E fica difícil. Então, quando eu falo assim, porque o CREF só tem tantos fiscais. Não, a gente tem 14 mil profissionais para fiscalizar. A partir do momento que a gente entender o nosso papel dentro de um sistema, vai ficar muito mais fácil da profissão fluir. Com certeza. Todo mundo ajuda todo mundo. É isso aí. E assim, entender que não tem que ter pena. Porque você tá fazendo um desserviço à sociedade. Isso aí. Colocando em risco a saúde e a vida de várias pessoas. Uhum. Por que na medicina é assim, na educação física não pode ser dessa forma? É isso. Acabar com a bagunça, né? Você entende? Faz sentido? E o risco, então, total sentido, né? Pois é. E fora o risco que essas pessoas causam, porque a gente sabe que acidentes acontecem. A gente sabe que se uma pessoa não sabe qual é a frequência, qual a intensidade, perdão, que bota uma... A gente vê, às vezes, estagiário aí, que a fiscalização já pegou, com um cliente na areia, botando o cara para numa intensidade altíssima, e não sabe se o cara... Perguntou, mas e aí, você tem os exames dele, sabe se ele tem algum problema no coração, qual a intensidade, qual a frequência, qual... Não, eu só não boto o cara para correr, e aí? Uma pessoa morre. Sim. Vai a óbito dentro de uma academia, vai a óbito dentro de um espaço público. Quem era? A culpa é do profissional. A culpa é do profissional de educação física, mas aquela pessoa era profissional? Sim. E a gente permitiu que aquela pessoa continuasse ali atuando? Com certeza. O bate-papo hoje foi legal, hein? Foi. E mais uma vez... Mais uma vez, o que acontece? Eu que entrego a caneca, mas eu... Quem salva a gente é Mário, né, Mário? Eu que entrego a caneca. Mário é top. Mário é muito top. Eu que entrego a caneca, mas eu começo numa empolgação tão grande que eu esqueço da caneca. Esquece. Não faz parte. Faz parte. Ontem eu não esqueci, não. Não, ontem não. Foi top, né? Então a gente queria agradecer você, Suelen, pela entrevista. Foi excelente. Você gostou, Gustavo? Tirei muita dúvida minha que eu tinha na questão do conselho, né? Tirei muita dúvida da galera aí também, né? Com certeza. Que bom, que bom. E nós seguiremos aqui juntos, com certeza, para fortalecer cada vez mais a nossa profissão, dando mais notoriedade e autoridade para que a gente possa ganhar cada vez mais espaço e seriedade perante a sociedade, perante outros profissionais, né? Crescer a profissão, Crescer, com certeza. A educação física é o patamar que merece, né? Com certeza. Com certeza, e podem ter certeza que é o que o sistema Confef-CREFs e essa gestão do CREF 22 mais almeja, que a gente realmente esteja com a educação física no nível que a gente merece. Bora pra cima, que eu falo, bora pra cima. Bora pra cima. Pra cima.